Muito bom. Essa conversa foi muito sadia e espiritual. É, então a profecia é que comeríamos o melhor da terra. Mas nós nos alimentamos do que nós consumimos. Na criação, tudo que Deus faz é bom. Logo, toda ação e intervenção de Deus é manifestando a sua vontade boa, perfeita e agradável. Eu sempre digo que esse texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, é um texto coringa, que você pode usar em qualquer situação. Conta tudo lá no final. Pois a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Cabe. É um versículo que você pode colocar em qualquer momento de uma palavra. Mas, tudo que Deus faz é bom. Se Deus não faz o mal, quem então executa? Aí essa fica a pergunta que às vezes as pessoas falam: ah, mas Deus provocou essa situação para me ensinar. Meu relacionamento deu errado para. Eu já ouvi isso. Para que as minhas feridas pudessem curar outras pessoas. Não cola. Não cola. Meu Deus. É. Por quê? A boca, ela fala do que está cheio o coração. Porque eu utilizo esse texto de Mateus capítulo 12, versículo 34. Que nós só podemos dar aquilo que temos. Então, o que sai da minha boca é o que está dentro do meu coração. Aquilo que é mal, então, que é proferido da minha boca e me faz ver uma situação errada, aconteceu uma situação ruim na minha vida. Ah, foi Deus que causou. Não, nós já vimos que tudo que Deus faz é bom. Logo, a palavra maldição, ela tem o significado, né, segundo o dicionário bíblico de Almeida, chamamento de mal, sofrimento ou desgraça sobre alguém. É proferir uma palavra mal, proferir uma palavra de desgraça, de sofrimento sobre outro ou sobre si mesmo. Porque Provérbios 18, 20 e 21, Provérbios capítulo 18, versículo 20 e 21, você está com a Bíblia aí? Tô. Quer abrir? Peraí. Vou abrir, peraí. Provérbios 18, 20 e 21. e 21. Isso. As palavras sábias saciam como uma boa refeição. As palavras certas dão satisfação. A língua tem poder para trazer a morte ou vida. Quem gosta de falar arcará com as consequências. Amém. Nós colhemos os Forte. frutos. Oi? Forte. Forte, forte. Por quê? A gente vai colocar aqui embaixo algumas pontuações que às vezes as palavras pensam que maldição é eu te amaldiçoo. Teve, teve um vídeo, desculpa, eu lembrei disso agora. De um, sei lá, é que tem todo mundo, tem muitas pessoas que se denominam pastores e tal. E aí ele começou a amaldiçoar o Rio de Janeiro. Eu Meu amaldiçoo esses Deus. políticos, eu amaldiçoo isso. E começou, assim, a situação tá tão crítica lá no Rio, com todo respeito aos meus amigos cariocas que podem ver esse vídeo em algum momento de sua vida, mas não precisa ninguém mais ficar amaldiçoando, que o negócio tá em grande desobediência ao coração do povo, assim como toda a nossa nação. Então, Sim. não faz sentido. Por quê? As pessoas às vezes pensam que amaldiçoar é apenas isso, de proferir palavras de desgraça sobre alguém, né? Então, sobre você recai sobre isso. Aí isso é maldição. Mas não. Quando são proferidas palavras de desprezo, inferiorização, ingratidão e murmuração, aqui nós temos palavras malditas. Né? Malditas pode ser dividido. Sim. Mal e ditas. Aquilo que é falado para o mal. Chamamento de mal, né? Como nós já falamos aqui sobre a questão da maldição. E só uma questão. Efésios capítulo 4, versículo 29. Eu estava procurando aqui, mas eu não coloquei.
diz que da boca... Opa, aqui. 4:29. É uma continuação. Mas o versículo no início diz que não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente a que for para promover edificação e que dê graça aos que ouvem. Então, o que deve sair da nossa boca são palavras boas. Quando nós falamos sobre palavras malditas, palavrões estão incluídos também. Geralmente, você já viu uma pessoa endemoniada, uma pessoa endemoniada falando palavrão? Não sei, já teve alguma manifestação demoníaca aí, ser presente no culto e falou, Já, rapaz, já, mas não falou palavrão, não. não. Depois eu ponho a minha. Obrigado. Uma certa vez caiu uma mulher endemoniada na igreja e aí a gente foi lá expulsar, né? Aí ela gritando lá, fazendo uma algazarra, eu vou matar ela, que não sei o quê. E aí todo mundo assim, de repente ela falou um palavrão dentro da igreja, todo mundo se assustou quando ela falou um palavrão. Eu falei, peraí, o pessoal ficou mais assustado Ou com um palavrão. palavrão do que o estado da mulher. Só que, geralmente, palavrões, desejo de morte, amaldiçoando. Uma vez caiu uma menina endemoniada na escola e ela, eu vou matar fulana de tal. E falando várias palavras baixas, né, claro. Só que essas palavras torpes, os palavrões, são vistos frequentemente em ambientes dominados por espíritos malignos. Então, quando as pessoas estão xingando, elas não estão abençoando ninguém. Elas estão amaldiçoando. Elas, quando desejam a morte de outros, são coisas malditas. Existem músicas que fazem apologia ao sexo, às drogas, que geralmente é visto em funk, traição e revolta. No rap tem muito uma revolta contra a polícia. Não Sim, estou falando do estilo musical, mas há influências das palavras no consumo. Nós falamos no slide anterior de que nós nos alimentamos do que consumimos. Então, do que meu coração vai estar cheio? Se eu ouço músicas que falam sobre drogas, sobre traição, sobre revolta, sobre o desprezo à mulher, faz isso com ela, faz isso com ele, e tem música assim que a gente fica abismado que é sim. ouvido publicamente. Quem é que está operando isso? Fosse normal, né? Como fosse normal. Quem está operando isso é o próprio diabo que se apropria dessas palavras, que eu coloquei aqui no ponto 4, né? São atribuições que são feitas a outros ou a si que trazem apropriação deste. Então, por exemplo, se alguém ouve muito que ele é um vagabundo, que ele é um imprestável, né? Que eu coloquei aqui o âmbito relacional, é desprezado, não, você não é ninguém, você é como seu pai, você é igual sua mãe, ó, seu avô era assim, não valia nada. Tudo isso, a pessoa ela vai se apropriando daquelas palavras e aí é onde o inimigo acha uma brecha, vulnerabilidade para atacar sobre isso. Então, até mesmo na questão dos relacionamentos, às vezes as palavras utilizadas para afrontar o outro, para expressar a raiva, para trazer briga, tudo isso são que palavras que trazem maldição para dentro de uma casa, para dentro de uma família, que quebra vínculos, relacionamentos. Então, quando a gente fala de palavras malditas, não é apenas amaldiçoar o outro, mas é trazer palavras que afastam o outro ou a si mesmo do centro da vontade do Senhor, de glorificar a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é boa, por que o mal? Porque às vezes essas palavras elas estão dando legalidade para que outros venham enraivecer o seu coração, venham criar um cenário de briga, de intriga, desprezo. Então tudo isso é nas palavras. Então, se eu sou um cristão, eu vou ficar falando palavrão, mas eu estou brincando. Não. Eu vou ficar ouvindo músicas que contenham isso? Pagode, assim. A gente volta depois dos comerciais que faltam 3 segundos para ela acabar. Mas eu já abro outra aqui rapidíssimo. Beleza.
Voltamos? Voltamos. Eita. Acho que no microfone os dois estão ligados. Ah, não, tá certo. O áudio tá bom? Tá ótimo. Tá bom, beleza. Então, vamos aqui continuar. Que nós estávamos falando de algumas músicas que falam muito sobre traição. Por exemplo, pagode. Que a gente, mas fala sertanejo. de amor. Sertanejo, fala de amor, mas é a mulher do outro, não é a própria mulher. Isso, aqui na nossa igreja a gente tem uma, não vou dizer uma política, mas os costumes, né, nós damos sempre as orientações. Muita gente que se converte, às vezes viveu naquele ambiente das músicas seculares, né? Então, como nós orientamos? O que não alimenta o nosso espírito, nós não devemos consumir. E as músicas, elas têm muita influência sobre o nosso coração, o nosso estado de espírito. Não estou dizendo que todas as músicas denominadas gospels são, né, uau, mas geralmente não é tendenciosa a prática pecaminosa, né? Então nós sempre orientamos o cristão, não ouve músicas que não vão guiar o coração dele mais próximo ao Senhor, né? Mas é toda uma questão, não sei qual o seu posicionamento sobre isso, quais as orientações que às vezes são passadas, porque às vezes um adolescente gostava muito de Racionais, e aí ele fala, pô, mas eu gostava muito dessa música, desse estilo, né? É o estilo, não é pela letra, é pelo estilo. O estilo, né? Aí a gente pode indicar Pregador Lu pra ele. Já ouviu? Então. Eu vou falar assim, eu trabalhei, eu fiz balé durante 9 anos da minha vida. Legal. Então eu tive muito contato com a música. Sim, sim. Né? E eu também dei aula durante 4 anos. E quando eu me converti, eu ainda dava aula. Né? E assim, a gente tem costumes, né, de colocar música, né? E pra mim, assim, foi uma das coisas muito difíceis de abrir mão, de ouvir, sabe? Foi algo, porque assim, eu sempre fui criada no meio da música. Porque a música ela é uma arte, né? A música é uma arte, porém... Eu fui criada no meio da música, pra mim foi muito difícil. Meu avô cantava, só que meu avô, tipo assim, ele cantava sertanejo de raiz, viola, de né? franguinho na panela, sabe? Entendeu? Então eu fui criada com muito contato com a música, e meu pai sempre gostou muito de música. Meu pai sempre teve, tipo, som alto, final de semana. Ele tocava aquelas músicas antigas e ficava o dia inteiro ouvindo as musiquinhas dele antigas. E então eu sempre ouvi, e a música, ela é algo que, assim, você ouve e ela entra na sua cabeça. E quando você vê, aquilo tá, tipo assim, você já foi levado pela música. Não dá pra dizer que ela hipnotiza, mas ela te conduz, né? Como uma condução. É exatamente isso. E foi algo que, assim, eu lembro que uma vez eu tava perto de uma menina que ela já era muito mais, assim, convertida há muito mais tempo que eu e tudo mais. E eu falei pra ela, falei assim, nossa, a música realmente é algo que, assim, que às vezes eu me pego e me tira do... Sabe? Sim, Mentira, porque assim, não que eu escute funk, essas coisas assim, mas a gente sabe que a música em si, circular, não é legal. Independente se é um funk, se é um, sei lá, uma música normal, assim, um pop desses de agora, a gente sabe que não edifica. Sim, né? Porque... E aí ela falou pra mim, ela falou assim, olha, só o tempo. O tempo e você vai mudando, porque às vezes a gente quer, assim, que a gente escute uma coisa que a gente escutou a vida inteira e que passe alguém escutando do seu lado e isso não entre na sua cabeça, mas vai entrar. Sim. Só que com o tempo não vai entrando, né? Sim. Que nem hoje. Hoje eu consigo escutar, como eu gosto muito de ouvir música, é claro que eu não vou ouvir Cassiane para limpar a casa. Pra mim, tipo assim, eu não gosto, mas aí tem outros que eu já consigo ouvir, entendeu? Sim. Então, assim, já é algo que
Meu, se a pessoa canta do meu lado, ou eu tô no, tipo, no Instagram, passa, tipo, é como se não, Não não tem poder ficasse sobre mais. mim. Não é mais tentador, né? É, é muito assim. É muito bom como Deus vai nos moldando, né? Que a Perfeito. gente E a gente tem que estar. ouve e passa batido. E a gente tem que estar com o coração aberto a entender isso, mas também entender que existem coisas que Deus nos pede. Então, se Deus, mas tal igreja, tal fulano, nossa, é uma benção, mas sempre eu vejo ele cantando Ed Sheeran, canta em inglês e, meu, né? Porque assim, o problema não é isso, o problema é que o pessoal começa com deixa eu ver aqui tem aquele lá que falavam que era filho do Michael Jackson, como é o nome dele? Bruno Mars, começa com Bruno Mars. Bruno Mars. Isso. E daqui a pouco tá cantando. Você já viu que tem umas músicas que é tipo do Michael Jackson lá, acho que não sei se é Thriller, que fala do. Eu vendi a Dos minha alma pro mortos. diabo. Tem umas que eu odeio a igreja. É tipo umas coisas Meu assim. Deus. E teve um dia que eu vi uma. Ah, me mandaram, Eu tô uma nessa. conhecida. Eu tô nessa pira das traduções. Sim. Às vezes eu ouço alguma coisa e eu vejo que tá em alta, assim, eu vou, meu, vamos ver o que Vamos que ver o que que tem por é. trás disso daqui. Sim. E o que eu gosto de fazer é, por exemplo, às vezes o pessoal eles põem a música por conta se dá hype, né? Então, dá mais visualização, entrega mais a questão de Sim. algoritmo. Então o pessoal vai e lança. Só que aí, às vezes tem algumas músicas que elas são mais animadas, mas não são cristãs. O que eu faço? Tem um, um músico, ele chama-se Jonathan Ogden. Meu, ele tem várias músicas, tipo, sobre salmos, sobre louvor a Deus, e é aquelas músicas assim, tipo, top! E aí eu vou e dou sempre preferência a essas músicas mais internacionais, Ele mas é que internacional? internacional. Internacional. Ah, entendi. Jonathan Ugly. E é bom, porque esses tempos atrás a gente teve um caso que a, a música era assim: eu sei que você está debaixo da minha cama, me visita todas as noites, está nas sombras. Meu Deus. Sério, 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 sério. Aí a gente ficou tipo sem acreditar, porque conteúdo pesado, muito pesado. Então, é quase uma invocação, né? É, são as São armadilhas, as né? armadilhas. E aí não Tentando apenas ser cada vez mais atrativo. mais atrativo. E não apenas a questão das músicas, assim, nesse sentido. Mas também, às vezes, filmes que a gente vê de. Que tem a mesma questão, só que a gente foge, Sim. né? Então, consome cada tipo de coisas que, assim, a gente deixa passar. Mas se o nosso coração tá voltado para o Senhor, isso não vai me edificar, isso não vai me trazer bons sonhos, bons pensamentos, vou abandonar isso. Não. Então, Eu também sigo essa é isso. vertente. Principalmente sobre filme. Sim, Filme, eu acho, assim, uma coisa assim muito complicada. complicado. E tem filmes É, que os atores ali, eles estão fazendo invocações mesmo. E a gente olha e fala, nossa, o demônio apareceu lá na casa dele. Tranquilo, depois vai aparecer na tua. Porque tá na tua casa conversando. é. Então, Um filme que eu e Samuel a gente assistiu, que eu fiquei mal. aham, Mal. Que eu fiquei assim, tipo, pensando, meu, só não sai porque eu assisti no cinema, não tinha pra onde correr, eu tinha aham. apagado, tinha que assistir porque tava lá dentro. Tava longe de casa. Ah, É o Venom. sério? Nossa, não curti. Não. Sabe quando você se sente Aham, mal, assim, do sei. negócio? Ah, não gosto muito dessas coisas assim. Acho muito poluído. Então, são todas essas questões, né? A gente sempre tem que ter um coração puro, direcionado pelo Senhor, para que nós não possamos normalizar e aceitar aquilo que Deus condena. Tudo aquilo que vai afastar as bênçãos de Deus, a gente deve rejeitar, devemos nos afastar disso. Né? Então, só coloquei aqui o vamos expandir sobre essa questão das palavras malditas. Biblicamente, os nomes eles eram dados a um contexto histórico, geralmente de nascimento. Coloquei dois aqui que nós temos diversos, mas, por exemplo, 1 Samuel capítulo 4, versículo 21, Eli, ele tinha dois filhos, os dois filhos eles eram bem atrapalhados, que era Ofni e Finéias, eles se prostituíam com mulheres na porta do templo, e faziam outras atrocidades maus aí aos olhos do Senhor. E
quando esse filho nasce, falou assim, o nome desta criança vai ser Icabô, porque a glória se foi. Foi quando a Arca da Aliança ela foi tirada de Israel, ela foi levada pelos filisteus. Então o nome ele se tornou uma apropriação daquele menino que acabara de nascer. Nós também temos o filho de Rebeca, filho de Raquel, que ele posteriormente vai ser chamado de Benjamim, por Jacó. Mas Raquel, ela chama-o de Benoni. Ela diz, este é o filho da minha dor, este é o filho da minha aflição. Porque no momento que ele nasce, a sua mãe morre. Isso é algo tão sério de que o nome que foi dado aponta para um estado do filho. E aí eu coloquei aqui porque eu estava na minha mente, isso daqui pode ser passado em qualquer lugar. Mas se hoje eu tivesse a oportunidade para trazer a palavra no culto de ensino, eu falaria desse mesmo assunto. Então tenho algumas coisas assim que é mais para parecendo um pouco mais para adulto, mas dá para editar aqui fácil. Mas qual seria a memória que seu filho teria ao lembrar de como você o chama? Tem filho que tem 25 anos. Ele lembra que o pai dele chamava ele de meu campeão. Palavras benditas. Meu amigão. Agora outros falam, meu pai sempre me chamava de burro. Me chamava de orelhudo. Me chamava de narigão, de dentuço. Palavras malditas. Que aquilo trazem ao coração do filho constrangimento, desprezo, raiva, tristeza. Então, tudo isso que é falado fora da vontade de Deus são palavras malditas. E aí elas devem ser rejeitadas. Então, a minha situação, eu não posso dizer, meu corpo está um caco de osso, meu corpo está atropelado. Eu estou dizendo assim palavras que às vezes a gente fala sem intenção, mas a gente acaba desprezando o nosso próprio corpo, a nossa saúde, a nossa família. Essa minha casa aqui está caindo aos pedaços. Pera aí, é isso que eu vou dizer do que Deus tem me dado? Eu vou proferir mal, desgraça sobre algo ou alguém? Sobre a minha própria vida, ao invés de eu liberar palavras de bênção? E aí, esse é o nosso último ponto. Quer falar algo sobre palavras malditas? Não, eu acho que é algo que, assim, é um tema que a gente tem sempre que trabalhar, porque às vezes a gente fala, não, mas eu não falo. Às vezes fala e nem percebe. Nossa, meu dia hoje tá horrível. Tá mesmo? Tipo assim, hoje não tá tudo ruim. Sabe? Eu mesma sou, às vezes eu fico, meu Deus do Sou céu. pessimista, Senhor. Mas isso é Porque algo tão necessário, né? De nós trabalharmos para que nós não sejamos pessoas ingratas, murmuradores sim, contra Deus. muitas vezes esses dias eu tava repensando, né? Às vezes a gente reclama da nossa situação atual, Sim. né? Do que a gente tá passando hoje, da prova de hoje, e isso e aquilo. Mas e quando hoje, mesmo que não seja, né, aonde você quer chegar, mas e quando hoje, que você vive hoje, era só sonho? Né? Sim. Tipo assim, e quando você tava, tipo, há muito tempo atrás sonhando em chegar hoje, que nem, vou colocar você como exemplo, né? E hoje você pode pensar assim, hoje não tá do jeito que eu queria ter, sei lá, feito mais coisa, eu queria ter conseguido outras coisas, talvez não seja, não tô fazendo certo, não tô tão feliz como eu imaginaria estaria hoje. Eu imaginava que eu, com a idade que eu tô hoje, eu estaria mais feliz. Tá, mas e o E o que você já tá Josué de uns vivendo? anos atrás que queria estar aí onde você tá hoje, conquistado o que você já tem hoje? Isso é algo que tem ficado na minha cabeça nos últimos dias, que às vezes eu fico aqui, né? A gente passa por vários processos, né? E a gente fica às vezes assim, mas eu tô com 26 anos, eu queria já estar nisso,
naquilo, fazendo aquilo outro, ter conquistado isso não sei o quê, ter feito não sei o quê, ter, sei lá, viajado mais, ou, sei lá, ter aproveitado as oportunidades que Deus me deu e eu não aproveitei, né? Eu ter feito isso, ter feito aquilo, mas e há uns anos atrás, que o que eu tenho hoje era só Era só sonho. sonho. Fica muito uma ingratidão pelo que eu não vivi do que uma gratidão Sim, por tudo que eu já tenho recebido. Tenho vivido do Senhor. Então, sim, a gente precisa blindar muito o nosso coração contra esse espírito de ingratidão, né? Que é isso que nos afasta também das bênçãos do Senhor. Então, que Deus nos guarde das palavras malditas. E aí nós vamos falar das palavras benditas. Como já falei, Efésios 4:29 diz que da nossa boca deve sair apenas palavras que forem boas para promover edificação. O que é edificação? É agregar, é somar, é trazer fundamentos para que possamos crescer e desenvolver na vida. Em qual sentido? Outras pessoas também, né? Falam, nossa, que bom, eu precisava daquilo. Aquilo me consolou, aquilo me encorajou, me edificou. sim, Para que dê graça aos que ouvem. Então, quem ouve recebe graça. E também glorifica ao Senhor. Porque coisa ruim é você estar perto de um crente murmurador, que reclama. sim, Não, não dá, não dá. Porque o crente não é feliz. Um crente que vive assim, ele não é feliz. Se ele não é feliz, não tem como dizer que ele é crente. Porque a alegria do Senhor não é a nossa força. Na presença do Senhor não há abundância de alegria. Oh, peraí. Porque alguém que diz ter a vida eterna tá tão ingrato, tão triste desse jeito. A gente tem momentos de tristeza, mas a gente não pode ver, né, no fundo do poço todo dia também não. Tem que ter um sorrisinho no sim. rosto, nem que seja forçado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez essa seja uma das maiores esperanças de todas as famílias, né? E oram muito sobre Sim, isso. Senhor, a tua palavra diz isso. Então, assim, são palavras que são benditas. E o que é o bendito? Deixa eu ver se eu marquei aqui em algum lugar. Meu Deus. O que marquei? Que coisinha. Só um momento que eu vou pegar o. Ah, lembrei. O bendito tá lá na frente, né? Foi uma das primeiras coisas que a gente falou hoje. Bênção, pedido feito a Deus para que faça o bem a alguma pessoa. Então, é um pedido para que faça o bem. Bendizer e amaldiçoar não dá. Então, eu não posso ficar pedindo para Deus abençoar alguém e amaldiçoar o outro. Porque Deus não amaldiçoa no sentido de vou trazer o mal porque aquela pessoa me pediu. Não. Nós comemos os frutos das nossas obras, das nossas ações. A nossa boca ela foi feita para transbordar o que há em nossa essência. O que é a nossa essência é no nosso interior. Então, água doce e amarga não podem sair da mesma fonte. Então, alguém que se diz ser um cristão, que é cheio da bênção do Senhor, vai ficar amaldiçoando a cidade porque o ônibus quebrou pelo terceiro dia seguido. É uma situação triste, mas eu vou amaldiçoar o prefeito, o que vai adiantar? Deus, eu quero sim. que vá tudo ruim, que ele prove. E tem gente que fala isso, né? Não tô amaldiçoando, não, mas que ele prove tudo aquilo que ele tem feito comigo. Pronto. Pronto, amaldiçoou. Já, já fez Fez o suficiente. suficiente, né? Pra ser reprovado por Deus. Então, nós temos que entender que o que sai da nossa boca sejam palavras de bênçãos. E aí, coloquei até aqui palavras que podem ser usadas, assim como eu coloquei palavras que não podem ser usadas, são as palavras malditas. As palavras benditas são palavras que trazem incentivo, encorajamento e aponte a identidade até mesmo de alguém como filho de Deus. Ainda que o homem, ainda que a criança seja aquela criança que você olha assim pra ela, ela tem aquele sorriso do Denis o Pimentinha, sabe, né? Que você fala, rapaz, Sei. mas não, esse é um filho de Deus, ó, você seja abençoado pelo Senhor. Então, usar palavras que expressem
o favor de Deus sobre alguém. Então eu até coloquei aqui, né? Os cristãos têm muito ô varão, ô irmão, ô irmã. Mas essa palavra de ô abençoado, isso mostra, é só uma das palavras, né? Mostra um certo carinho, respeito, palavras que promovam que Deus possa dar algo bom a essa pessoa. Então, não apenas na palavra de que não Deus faça algo, mas, por exemplo, demonstrar afeto e carinho é uma palavra bendita. Chamar a filha, o irmão, a irmã, no caso a irmã, né? De princesa, o rapaz de campeão, mas algo que expressa uma palavra de bênção é amor. Quando nós falamos que amamos o outro, no casamento, para o seu cônjuge, os filhos, né, como isso vai ser passado para os adolescentes, falarem para o pai também, para a mãe, que às vezes não tem esse costume, mas porque quando esta palavra é proferida, ela é importante, porque ele é o símbolo de maior entrega a outro. E a Bíblia fala isso, né? Efésios capítulo 5. Vocês já foram em encontro de casais? Já. Já, então você sabe, né? Que lá eles sempre vão tratar isso. Que o homem entregue a sua própria vida pela esposa, se preciso, assim como Cristo amou a igreja. Aí, olha lá, você tem que me amar assim, igual Cristo amou. Se tiver que morrer, você tem que morrer. A mulher fala. Aí tá dizendo, e vós, mulheres, honrem aos vossos maridos. Quando o marido não quer fazer algo, você quer esganar ele e falar, olha, ele não tá fazendo. Sim. Mas o que a Bíblia diz, você não pode fazer isso. Porque você tem que honrar ele. Você estaria envergonhando ele publicamente. Mas eu chamo ele de amor, justamente. Então, qual é a maior dificuldade da mulher? Honrar o marido. Qual a maior dificuldade do marido? Amar a mulher, a ponto de se entregar por ela. Então a Bíblia, assim, ela é pontual de... Quer ter uma vida Só abençoada? lapada. Só lapada, só lapada. Só lapada e só lamento, né? Aí você fala, você vai chegar nessa hora. Então, É. tá chegando. Vai todo mundo, ei, tá chegando. Tá Tá chegando. chegando. Então, isso nos mostra... Novidade. Isso nos mostra que quando nós proferimos também palavras sobre o nosso corpo, nós devemos falar, Senhor, eu recebo a tua saúde, ou declarar palavras de saúde sobre o nosso corpo, de paz sobre a nossa família. Tá todo mundo, tá parecendo um cachorro e gato. Assim, embora eu sei que você tem gato, que eu vejo questão de gato aí, né? Mas, embora os cachorros e gato de hoje em dia, eles estão meio estranhos, porque cachorro não odeia mais gato, gato não odeia mais rato. Então, tem um presidente aqui na igreja que ele fala que é valores invertidos. Tá tudo mudado. Mas, sobre a Pior nossa que família, mesmo. tá todo mundo brigando e tal. Mas não fala, essa casa vai cair, uma hora um mata o outro. Não. Senhor, nós declaramos paz sobre essa casa. Senhor, sobre os meus sonhos, realizações, Senhor. Projetos também, né? Senhor, sobre a minha casa, provisão. Deus, minha casa tá com a parede trincando. Mas o Senhor é provedor para preparar uma tinta nova emborrachada para eu nunca mais ver essa trinca. Então, liberar palavras, e aí eu nem tô falando sobre profetiza o teu milagre. Não, porque aí também é outra aula. Profetizar é falar em nome de Deus. Porque tem gente que fala, eu vou profetizar sobre a tua vida. Aí a pessoa não tá ouvindo os mandamentos do Senhor. Não serve para ela. Mas enfim, fica também para outro dia. Então, tudo aquilo que sai da nossa boca tem poder para dar vida ou para gerar morte. O que então deve sair da minha boca? Aquilo que edifica, aquilo que vai glorificar ao Senhor, aquilo que vai trazer bem-estar de, mesmo estando tudo errado, olha a fé, olha a perseverança, crê no milagre, crê nisso do Senhor. Então isso é algo que precisa ser vivido. Tanto que as nossas palavras, elas têm tanto poder que Números capítulo 6, versículo 22, nós temos o texto chamado de bênção sacerdotal, ou isso, bênção sacerdotal, oração sacerdotal é João 17. Mas lá é um texto muito maravilhoso e as crianças geralmente cantam. Na versão do Gabriel Guedes, a bênção, já ouviu? Que a bênção. Ah, já. É maravilhoso, eu sempre fico com vontade de chorar quando eles cantam.
embora eu tenha um coração um pouco peludo. Esse louvor foi o último que cantou do meu casamento. Sério? Quando, tipo assim, acabou a cerimônia e cantou esse. Oh, legal, hein? Tá bom. Então, eu vou captar mais uma ideia. E aí, diz assim, ó, no versículo 22. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: falarão e os seus filhos dizendo. Então, quem está dizendo para abençoar os filhos de Israel é o próprio Deus. Deus está dizendo assim, ó, fale sobre a bênção sobre eles. E o que é a orientação? Versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Embora é chamado de bênção sacerdotal, Deus está falando aos sacerdotes que ministrem bênçãos a eles para que Deus o abençoe. Peraí, se Deus é quem vai abençoar, porque Deus fala que eu preciso fazer essa oração, né? Falando aqui para eles, mas a gente aplica isso para nós porque 1 Pedro 2,9 diz: vós sois geração eleita, nação santa, povo adquirido, mas diz aqui, sacerdócio real. Todos nós exercemos sacerdócio. Ah, não é só para os homens, é para todos. É só para pastores e ministros, é para todos. O sacerdócio é para todos, que é apresentar a oração ao Senhor, ter uma vida pura, consagrada a Deus. Então, todos nós podemos chegar a Deus como sacerdotes. Então, esta oração é muito maravilhosa, porque quer dizer o quê? O Senhor te faça o bem, o Senhor te guarde, seja gracioso, seja misericordioso, te dê alegria e te dê paz. Deus, mas se é o Senhor quem vai fazer, por que eu tenho que falar essas palavras? Estava analisando isso. Posso falar por duas coisas. Primeiro, a nossa palavra ela tem poder. Segundo, porque Deus nos dá essa legalidade de sermos cooperadores para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a vida de alguém. Então isso é importante pra gente. É apenas porque se Deus quisesse fazer sem nós, ele poderia ir. E é fácil. Só que ele nos dá a oportunidade de contribuirmos com bênção para a vida de alguém. Então, essa é a bênção sacerdotal e a bênção apostólica encontrada no segundo livro de Coríntios, capítulo 13, versículo 3, diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não somente agora, mas para sempre. Todos digam. Aí todo mundo diz amém. E vão para casa e nem entende o que está sendo dito ali. Graça do Senhor Jesus Cristo, favor não merecido, amor de Deus, o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta, os maiores dos dons, a esperança, a fé e o amor. A fé passa, a esperança também, mas o amor ele é eterno. A comunhão do Espírito que me traz unidade, que foi o assunto da nossa aula passada, com os nossos irmãos e também com Deus. Somente Deus pode conceder estas bênçãos. Mas Deus nos deu a oportunidade de que as nossas palavras darão legalidade para agir. Então olha só como é precioso. Palavras benditas. É Deus agindo em cooperação conosco. Nós estamos cooperando com Ele. Então, essa é a nossa aula. Que da nossa boca saia apenas palavras de bênção e não de maldição. E em tudo glorifiquemos ao Senhor. Amém. Precisamos ler essa aula toda semana. Toda semana. Deus, quando você for murmurar, você fecha o bico assim, ó. Porque a gente tem esse coração bem tendencioso a reclamar. Deus, Sim. deu errado de novo, mas de novo, Senhor. Isso, de novo. Mas que das nossa boca possa sair apenas palavras que... Amém, Senhor. Amém. Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Nos priva. Importando. Sim. É isso, alguma pergunta? Não. Tudo certo. Uma palavra abençoada. Amém. Glória a Uma Deus. lapada abençoada também. Lapada abençoada. Uma palaprada abençoada. Oi, É isso, amém. então. Ore por nós, para irmos todos para a nossa casa. Amém.
Aí você fala, essa última semana, né? Última semana. Amém. Amém, Senhor, meu Deus, meu Deus, Pai. obrigado. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, Bondade, misericórdia. por mais esse dia, por mais essa oportunidade, Senhor, de aprender um pouquinho mais a sua palavra. Senhor, muito obrigada por esses ensinamentos, Senhor, por essas correções, Senhor. Senhor, que essa palavra fique firmada em meu coração, no coração do Josué, Senhor. Que a gente não abra a nossa boca para falar palavras de maldição, palavras que possam ferir as pessoas, Senhor. E da nossa boca saia palavras de bênção, palavras de renovação, palavras de ânimo. E, Senhor, nos ajuda, Senhor. Quando vier uma palavra, Senhor, de maldição, nos lembre, Senhor, de todos os seus ensinamentos, das suas escrituras, Senhor, de tudo que a tua palavra nos ensina. Senhor, eu te peço também pela vida do Josué, Senhor, abençoa ele. Continua, Senhor, guardando seu filho, Senhor. Continua dando ânimo, Senhor, para ele continuar com a sua obra, Senhor. Ele continuar também, Senhor, buscando os seus sonhos, Senhor. Ajuda ele, Senhor, junto com a sua noiva, a realizar os seus sonhos, Senhor. Assim eu te peço. Amém. 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 É isso. Deus abençoe. Até a próxima aula. E qualquer coisa, Até. estamos aí